Boa noite. Mais um ANDF Studio Live no ar. Mas por enquanto não chegam espectadores e o meu convidado. Vou fazer 1 minuto de silêncio em torno disso, em homenagem ao Joaci Júnior do canal Retrojoabas. Foi vítima desse maldito vírus da Covid-19. Bom, vejamos aqui. Paulo, cadê meu convidado? Paulo. Como foi planejado excepcionalmente meia hora mais cedo, que podia ser às 9h30, uma live especial com o professor e colecionador Paulo Kobielski, também morador de Alvorada, assim como eu, no Rio Grande do Sul, cidade limite de Porto Alegre. Então, vejamos aqui. Até separei aqui um material para poder falar sobre o assunto. Paulo, já está no ar. Eu até deixei o computador aqui ligado para poder acompanhar aqui, ver como é que pode sair. Deixa eu ver o meu. Abrir aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Aguardando. Paulo, a porta está aberta, é só chegar. Já conferindo no teu relógio? O tempo está correndo. Deixa eu ver aqui. Você vai atender aqui no WhatsApp. Senão, eu tô preocupado que se eu passar o dedo aqui, eu vou chamar ele aqui. Se eu passar o dedo na tela do celular, eu sou capaz de fechar a live sem querer, porque já aconteceu de eu estar assistindo a outras lives, e aí eu passo o dedo para ler mais comentários e sem querer, a tela fecha. Chega lá que já está no ar. Estou digitando aqui. Lá. Long Jimmy. Boa noite. Um espectador no ar. Opa! Paulo. Acessem. Ai, Paulo. Vamos começar o debate. Chega aí, pede o acesso. Paulo. Isso aí. Vamos lá. E Boa noite. chegando a tela. Boa noite. Boa noite. Paulo.
Sim? Não tô te Tá me vendo. vendo? Aí teu áudio tá falhando. Ah, tudo bem? Tá melhorando. Tá falhando ainda. Ok. E agora? Tá melhor. Alô? Que bom. Alô? Ah, boa noite. E aí? Buenas. Chegando. Isso aí. Até deixei aqui o material separado e até fiz a pauta aqui para poder seguir uma ordem, Ok. Fique à vontade. certo? Até eu deixei o computador ligado aqui para poder ver pelo WhatsApp, porque senão se eu passar o dedo aqui. Olha só quem chegou. Maurício, do Cantinho da Sorte. Boa noite. Boa noite, Maurício. É melhor ler por aqui. Senão, se eu passar o dedo, como eu falei, se eu passar o dedo, eu sou capaz de fechar a tela. Bom, começando aqui, bem-vindo aqui, Paulo Kobielski, professor, colecionador, professor de filosofia e... Sociologia, História, Geografia. Opa! Eu sempre gostei de geografia também. É bom. Isso aí. Bom, começando. O convidado tem o direito de contar sobre como ele é, quem é, ele é por ele mesmo, para se apresentar. Bah, o que eu sou, cara? Bah, não sei. Eu sou... Como? Acabou? Bem dizer, começou já falou a sua profissão. É... Começou Bah, direto, antes de... então tá, Anderson. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite, estar aqui contigo nessa noite aí, né, para falar alguma coisa sobre quadrinhos, fanzines, cinemas e alguma coisa mais séries, né? E por aí. Bom, o que eu sou, cara? Eu sou amante dos gibis, tá? Eu acho que eu vou começar por aí, né? Até porque eu me alfabetizei com os gibis, com os quadrinhos, né? Com os patos, né? Especialmente a turma da Disney lá, né? E foi por lá, no início dos anos 70, que eu me deparei com essas histórias em quadrinhos, com aqueles balões lá, e eu queria saber o que os personagens queriam falar naqueles balões. Eu acho que foi por aí que começou a minha paixão pelas histórias em quadrinhos e pelos gibis, né? Haja visto que quando eu entrei na escola, eu já quase que sabia ler, né? Devido a esse contato, né, com os gibis da turma da Disney, principalmente no início dos anos 70. E daí em diante, né, Anderson, a minha paixão só aumentou. Querendo saber cada vez mais sobre esse mundo maravilhoso das histórias em quadrinhos, né? E aí foi um passo gigantesco, vamos dizer assim, né, na aquisição de outros quadrinhos, lá no início dos anos 70, com os gibis da saudosa editora Ebal, né, certo? E depois com outras editoras, Abril e tal. Legal. Mas eu penso que a Ebal foi uma editora que deixou marcas grandiosas na minha infância, né? Principalmente com os gibis lá de Faroeste, Tarzan, Zorro, e, enfim. Eu acho que foi por aí que se deu o início, né, dessa paixão. Claro que depois vai entrar o cinema, né? Vai agregar muitas coisas com as séries aí que eu assistia nos anos 70, né? Que combinou juntamente com as séries de Perdidos no Espaço, por exemplo, Jornada nas Estrelas, Tarzan, né? Que deixaram marcas muito grandes. O Tarzan, no caso, aquele com o Ron L, né? Que passava no SBT também. Sim, claro. O Ron L era grande momento da TV na época, né?
Mas eu vou dizer para ti, Anderson, que um pouquinho antes, né, eu tomei contato com o Johnny Weissmuller, né? Certo? Claro que o On Air era a grande sensação da televisão na época ali, o On Air, né? Na TV aberta. Mas junto a isso, como eu não tinha TV em casa, eu ia na casa de colegas no sábado à tarde para assistir o Tarzan do Johnny Weissmuller. Né? Sim. E seus gritos fantásticos lá na TV em preto e branco, diga-se de passagem. Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Denilson também está assistindo a gente. Boa noite. Maria Rodrigues 03, Gilmar 2756, Francisco Amaral também entrou. Bom, isso quer dizer que, mas no caso, os quadrinhos vieram antes ou depois de começar a assistir TV, por assim dizer, desde criança? Foram eu acho que foi junto, tá? Eu vou ser bem sincero, né? Essa questão aí do Tarzan e do Johnny Weissmuller vem junto com os quadrinhos da turma da Disney. Eu acho que foi uma culminância de coisas. Tá? Eu penso que culminou tudo muito junto, né? Lá nos idos do início dos anos 70. O Silvio Ribeiro tá aí, o Silvio Ribeiro foi de Tarzan também. Sim, boa noite. Olha só. Isidro Cartoon também entrou. Assim como a Disney, ele tinha criado aquele seriado do Zorro, que também tinha os quadrinhos até. É interessante que nesses gibis da Disney, né, o Anderson, é importante salientar, o Almanac Disney. Né? Lembro. Isso, o Almanac Disney foi uma marca grandiosa na minha infância. E acredito que na de muitos que estão aqui nos assistindo agora. E eu estive essa semana passada, Anderson, tá? Na Tutatis, que é a nossa loja de quadrinhos, né? E eu consegui pro teu deleite aí, o Almanac Disney número 100. Né? Uma relíquia. Que para mim foi muito significativo, né? Porque ali naquele almanac tinha várias histórias e quadrinizações de filmes e até séries de TV. Entre elas, as Aventuras do Zorro, né? Que eram desenhadas nos quadrinhos pelo Alex Toth. Que eu sei aqui que o Silvio Ribeiro gosta muito, né? O Silvio Ribeiro certamente é um dos ídolos do Silvio Ribeiro, é o Alex Toth, que desenhava o Zorro lá na quadrinização. Confesso que sobre o Alex Toth, eu acho que eu tive contato. Eu tive contato com ele, acho que foi pelos desenhos da Hanna-Barbera. Tipo Space Ghost. Isso! Exatamente. E é interessante lembrar que nessa sequência, já que falou do Hanna-Barbera, né, o Anderson? Então, ali no Almanac Disney, tinha a quadrinização de outras séries, né? E, enfim, 20 Mil Léguas Submarinas, por exemplo, né? Eu tive contato, foi ali. Né? Eu nunca li, eu acho que 20 Mil Léguas Submarinas fora do ambiente dos quadrinhos. O que eu li foi a minha versão do Almanac Disney. Tá? Isso para mim foi muito importante, colorido, né? Sempre colorido, né? Então foi uma marca grandiosa. E já que tu falou aqui do Hanna-Barbera, né? Logo em seguida, então esse Almanac Disney saía pela editora Abril, certo? E logo em seguida a editora Abril vai editar uma revista no mesmo formato, Almanac, né? Com lombada quadrada, que é Heróis da TV, certo? E aí sim, versão. Né, Anderson, no Heróis da TV, tu tinha ali tu tinha as aventuras de personagens da Hanna-Barbera. Então, praticamente alguns personagens, como Formiga Atômica, o Homem-Pássaro, né, Space Ghost e outros mais, né, a turma toda, não vou dizer toda, mas um grande elenco dos personagens da Hanna-Barbera estavam ali distribuídos naquela revista Heróis da TV, que é a primeira versão. Né? E aí, eu lendo depois, eu fiquei sabendo, claro que aí vai ter Alex Toth desenhando alguns deles, né?
Mas, inclusive, nós vamos ter alguns artistas brasileiros quadrinizando essas aventuras dos personagens da Hanna-Barbera. Né? Eu lendo agora, fiquei sabendo que muitos deles, né, tipo o Vetio, né, que depois desenhou ali, ele andou quadrinizando algumas histórias dos personagens da Hanna-Barbera. Flavink, boa noite. Lana Lenhart. Dizendo, professor Paulo, fui tua aluna. Opa, boa noite, guria, tudo bem? Que bom que... Isso aí. Que bom te ter aqui. E já que tinha falado no Almanac Disney, isso me lembra também que quando criança eu folhei até tardiamente que eu conheci, foi aqueles almanacs do Disney especial, né? Ah, sim. Que aí tinha por temas, né? Eram temáticos muitas vezes, né? Os detetives, um que deixou muitas marcas em mim foi os detetives, por exemplo, né? Que tu sabe que o Mickey era um detetive, né? Eu sempre tive uma paixão por histórias de detetive. Tanto é que depois eu fui buscar lá Sherlock Holmes, a literatura no ar, que o Silvio Ribeiro gosta também, né? A Dashiell Hammett, né? Raymond Chandler e outros mais. Mas a Agatha Christie, né? Foram todos autores que eu busquei a partir dos gibis lá, dos almanaques especiais da Disney. Eu citei aqui um exemplo, né? Que é os detetives, né, que eram temáticos, né? Enfim, que traziam aventuras sobre um tema, né? Que depois foram largamente reeditados aí pela editora Abril. Eu lembro que um desses dias em especial que eu já tive foi um temático, foi o Alunos e Professores. Isso, isso mesmo, né? E deixa eu ver aqui. Acho que já deve ter respondido. Além do Tarzan e, por assim dizer, o Fantasma, né? Claro. Mais alguns heróis ou heroínas favoritas? Bom, Anderson, nesse meio da editora Ebal, a editora Ebal publicava muito faroeste. E eu também te confesso, se tu me conhece, né? Eu sou um grande fã de gibis de faroeste, né? Gibis e filmes, né? Eu vou te contar, ser bem sincero, né? Book Rogers, né? Perdão, Book Jones, né? Book Rogers é do espaço. Mas o Book Jones e um especial, o Anderson, e aqui, diga de passagem, é o The Lone Ranger, né? O Cavaleiro Solitário. Isso, que no Brasil, aí tem aquela velha polêmica, né, que no Brasil saiu como Zorro, né, o Zorro, Zorro do Faroeste. Isso, porque a editora Ebal faturar em cima do nome do personagem e tal. Mas, enfim, as capas belíssimas da editora Ebal, que eram fotografias, fotos bonitas, né, que vinham dos Estados Unidos, editados pela editora Adele Editora, né, certo? Depois a Gold Key, que traziam capas encantadoras, né, com fotos bonitas, né, que chamavam a atenção de nós lá naquele ídolo dos anos 70. Né? Então, esses gibis de faroeste, o Roy Rogers foi um grande... Eu tenho ainda hoje, guardo algumas edições do Roy Rogers, né? Que era um personagem que... E é interessante o Roy Rogers e o Anderson, e também o The Lone Rangers, que eles fizeram a transição dessa história do cinema para a televisão. Porque eles vão pegar justamente essa fase do final dos anos 40, início dos anos 50, e vão transitar do cinema para a televisão. Né? E bacana isso. E os quadrinhos faziam muito a diferença, porque aí tu assistia a série na TV e tu tinha o gibi na banca. Isso era muito encantador, tu ter que ir lá buscar na banca, achar a foto lá do Roy Rogers, né? E do The Lone Ranger, né? Com o seu cavalo Silver, né? E o Indy Tonto. Então isso aí... a trilha sonora é fantástica, né?
Aliás, eu não sei se tu assistiu, Anderson, tem uma versão animada dessa série que é muito bacana também. Da Não sei se Filmation. chegou a assistir. Da Filmation, Passava na exatamente, Globo. do The Lone Ranger. E É. isso, muito legal, cara. Eu acho que uma série bacana falando de animação, já aqui, né? Já a gente partindo para o campo da animação. Eu penso que essa animação do The Lone Ranger ficou bem marcante também, né? Eu acho que era bem curta, mas era bem fazia uma síntese bem bacana do personagem. Então, junto a todos os quadrinhos da Disney, né? Eu tinha, e claro, a Ebal também publicava o Tarzan. O Tarzan também, as capas, né? As capas eram bacanas também. Os vários Tarzans do cinema apareciam nas capas dos gibis da Ebal, né? Da editora Ebal. Uhum. Aliás, para minha geração, e eu tenho aqui outros aqui que estão, de repente, que o Silvio Ribeiro, ele vai me confirmar isso, né? Que Vendo a aqui. editora Ebal, a editora Ebal significou muito para minha geração, né? Além da Abril, claro, obviamente. Mas a Ebal, ela foi de uma grandiosidade para nós, né? Porque é o que a gente tinha na época. Por exemplo, tu chegava ali numa fruteira, no fim da linha de Alvorada ali, tu achava os gibis da Ebal, né? Para vender. Bah. Aí tu juntava os trocados ali, né? E às vezes o pessoal, e isso que me deixava muito magoado, Anderson, é tu ver que o dono da fruteira marcava o valor do gibi ali na capa, com caneta azul ainda, e aí marcava a revista e judiava da revista, né? É uma coisa que deixava perplexo, que tu estava, né, mexendo na capa e tal. Mas enfim, então esses bis aí, né, eles certamente, Anderson, né, eles fizeram diferença na minha vida. Claro, isso logo em seguida vai vir os heróis como por exemplo o Super-Homem, o Batman, né, os heróis da Marvel, né, e junto a isso, e aí eu vou chegar aqui já avançando um pouquinho, né, é que o que marcou também nesse período, um pouquinho mais adiante, né, foram as séries inanimadas da Marvel, certo? Que aí sim, aí me pegou de cheio, né, cara? Isso aí me pegou muito, principalmente pelas aberturas lá, as trilhas sonoras, né? Aí tu vai pegar logo em seguida o Homem-Aranha, né? E as aberturas eram muito bacanas porque elas te chamavam a atenção. Então isso tudo rolava. E eu vou te contar, isso tudo para mim era antes da TV a cores, tá, Anderson? Eu sou um cara da TV preto e branco, né? Eu fui saber disso que tinha coisa colorida muito tempo depois. Mas então só esse papel, conjunto de... exato, no papel tu sabia que era. Aí em 76 tu vai saber que tudo era colorido, porque vai aparecer ali nas revistas da Block Editores, né? Mas eu vou te ser sincero aqui, para mim, o que eu guardo com bastante carinho, né? Aqui são as edições da editora Ebal. E por que eu tô falando de Ebal, né, Anderson? Eu acho que hoje, em 2017, eu fui ao Rio de Janeiro, né? E eu tinha eu peguei um trem, né? E um ônibus, e aí eu fui visitar um estádio, mas não foi o Maracanã, tá? Não fui visitar o Maracanã. Não visitei o Maracanã. Eu visitei o estádio do Vasco da Gama, que é o São Januário. O São Januário fica do lado do antigo prédio da editora Ebal. Nossa! Hoje é um prédio abandonado lá no Rio de Janeiro. Tá jogado as traças esse prédio lá, né? Então, para minha tristeza, eu conheci o prédio, mas já abandonado em 2017 da grande editora Ebal. Olha, confesso que mais tarde eu devo ter lido um gibi da Ebal que foi acho que foi o Super Duplas do Batman com o Aquaman, que era na casa de um amigo meu lá, do Jefferson. Bem isso! Porque antes eu tive contato foi com o gibi da RG, acho que foi quando publicaram o confronto, que foi a origem do Wolverine naquele confronto contra o Hulk e o Wendigo. E que depois a Abril republicou, e eu tive mais contato com revistas da Abril mesmo. Tirando alguma coisa dos Trapalhões lá. Exato. Vejamos aqui.
alguma história ou algum personagem que não era fã, não curtia na época? Cara, eu não sei. Eu aqui nem que eu não curtia, né? O que caía na mão, né? O que caía na mão na época eu curtia assim, né, cara? Eu confesso que no começo, lá nos anos 70, um personagem que eu não dei muita atenção, né? Mas que depois eu vim a gostar, foi o Tex, né? O Tex, que foi publicado pela editora VEC, né, e tal. Aquelas revistas da VEC, eu confesso que eu não tinha assim, muito nas mãos. A Kim, né? Mas eu acho que o Tex, na época, eu não dei a devida atenção, né? E eu só vinha discutir o Tex um pouquinho mais adiante, já nos anos, vou dizer assim, final dos anos 70. Né? Vou dizer assim para ti, né? Eu acho que foi isso aí. E é claro que nesse meio termo aí, cara, tô falando de editora Ebal, mas a RGE foi outra editora que também marcou muito, né? Publicava aí em 76, a partir de 76, descobri os gibis da RGE, né? Que depois venceu a editora Globo, do Roberto Marinho, né? Rio Gráfica Editora, né? Para quem não sabe aí. E a RGE publicava o personagem Fantasma, né? The Phantom, né? O Phantom, então, foi o personagem que me catapultou para o mundo dos heróis aí. Eu penso que o Fantasma me cativou até muito mais que outros personagens da Marvel e da DC, vamos dizer assim, né? O Fantasma, sim, me chamou atenção. Tá? Isso lá em 76, 75, né? O Fantasma, de fato, me chamou muita atenção. Mas o personagem que eu não tenha gostado, assim, talvez o Tex, que eu não tenha dado a devida atenção, mas que eu vim descobrir mais tarde. Seria isso. Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Ah, claro. Com relação, eu acho que, com relação ao Fantasma, eu cheguei a ter 2 livros daqueles de capa dura, que não sei se era pela editora RGE ou se foi pela Saber. Aí que tá, que não me lembro da editora. Ah, tá. Que até eu já achei a capa dele numa pesquisa assim de imagens, que era um que tinha ele cavalgando, tinha um fundo azul e uma imagem dele no fundo amarelo. Todo cheio de linhas, assim, bachuras. E a outra capa eu não me lembro direito qual era. Já o Tex, eu acho que eu tive um contato de leve assim também, acho que era daqueles da época da VEC. Mas eu não lembro da história. O Tex é interessante que o Tex, o Anderson, é um personagem que tem... Aliás, eu não sei se tu sabe, Anderson, né? Eu brinco sempre que na cidade de Alvorada, tu sabe que o Bento, o nosso cara do sebo de Alvorada, o Bento, sabia que o Bento tem a idade do Tex Wheeler? O Bento tem a mesma idade do Tex. O Bento é um cara, é o nosso sebo aqui da cidade de Alvorada, né, o Anderson, né? O saudoso claro, Bento. O sebo da 49. Né? E esse ano, o Anderson, o Tex tá fazendo 50 anos de publicação ininterrupta no Brasil, tá? São 50 anos de publicação do Tex no Brasil, tá? Desde 71 que nem... 71 da VEC, exatamente. Exatamente. É claro que o Tex começou a se publicar no Brasil antes, né? Já no final dos anos 40. Tá. Isso, exatamente, pela revistinha Júnior, que é um formato de talão de cheque. É isso, Júnior. Que agora, há pouco tempo, a Mitos Editora andou publicando. Eu consegui ali uma edição, tá? Mas o Tex, a editora, a Mitos Editora andou republicando a primeira edição na revista Júnior, que saiu lá em 1948, certo? Aqui enfim. O Daniel Soares está falando que, na certa, o Tex deve ser o quadrinho mais longevo aqui, né, no país. Sim, em termos de publicação, sim, sem deixar de ser publicado. Tá? Tu tem razão, viu, Daniel? Desde 1971, né, tá? Já está chegando ao número 700, certo? Já passou dos 600, né?
Aqui no Brasil, o Tex está chegando já ao seu número 700, tá bom? E eu tenho boa parte dessa coleção, né, do Tex. Tem razão, o Daniel Soares. Prazer em te ver aqui na live, tá? O Daniel Soares, que é um dos colaboradores do Mundo Gibi, né? Das nossas publicações, né, Anderson? É nosso faixa, colorista aí, divulgador, né? E que também publica um fanzine muito bacana, né, o Anderson? Mas falar do Tex é porque esse ano tem então 50 anos de publicação ininterrupta do Tex no Brasil. Então, desde 1971, já passou por 3 editoras, né? A VEC, a Globo e agora a Mitos Editora. Mitos. Tá? Que tem feito um trabalho muito bacana com o Tex. E tem uma legião muito grande do Tex no Brasil. Inclusive, já temos 4, 5 livros publicados sobre Tex no Brasil. Tá? Que eu saiba, já são 4, 5 livros, exatamente. Publicados sobre esse personagem, que faz parte da cultura nacional. Tá? Eu sou fã de Faroeste e fã de Tex também, claro. Não só do Fantasma. Praticamente eu li bastante Tex na época quando eu estudava no colégio, o Alfredo José Justo, que eu fiz ali. Eu terminei o ensino fundamental e na biblioteca eu achei Tex, assim, porque eu volta e meia pegava. Até achei 2 edições com uma história em sequência. E depois, na biblioteca pública aqui, que é chamada Luiz Fernando Veríssimo, também tem bastante Tex, mesmo mudando de endereço. Deixa eu ver. Bom, já que falou um pouco de seriados, e sobre filmes, assim, primeiro, assistiu antes, começou a assistir na TV ou chegou a ver no cinema até quando criança ou mais tarde? Bom, cara, claro que a televisão, né? A primeira televisão. Eu te confesso que o cinema, para mim, o acesso ao cinema, né, foi um pouquinho mais tarde, tá? E até eu ia com meus pais. E te confesso que meus pais não assistiam lá o que eu queria assistir, né? Tinha muito assim, exatamente. Eu me lembro que em Sapucaí do Sul tinha um cinema chamado Cine Marabá, tá? Que eu assistia mais, por incrível que pareça, Anderson, tá? Tem uma outra vibe. O cinema, para mim, marcou muito com outras séries. Por exemplo, os cinemas do Christopher Lee, o Drácula, por exemplo, né? Da Hammett, né? E também ali, exato, isso. E o Bang Bang italiana, né? Ou os Spaghetti, tá? O cinema, para mim, no início da minha infância, tem mais ver os filmes de terror, né? Da produtora inglesa Hammett, né? Eu acho que é isso aí. Hammer. Isso. Hammer. Hammer. Daniel falou Hammer. Isso. É Hammer. Isso, a Hammer. Que é o Christopher Lee, ali, o Drácula, né? Que foi ali que eu tive o meu primeiro Drácula que eu assisti no cinema foi da Hammer, tá? Que é uma produtora inglesa. Obrigado, Daniel, aí, tá? Eu tô sem o meu roteiro aqui, tá? Que bom tá ajudando aí. Então, os filmes da Hammer, nos anos 70 ali, foi o que mais me seduziu, e que eu consegui assistir, né? Que eu ia ao cinema mesmo, por escolha própria, eram os filmes da Hammer, certo? Isso, o Castelo Terror, o Drácula, o Conde Drácula, né? A filha do Drácula também, enfim. E também aí, junto a isso, viu, Daniel? Tinha os filmes de faroeste italiano, né? Aí o Silvio Ribeiro aqui, recém falou. O Silvio falando todos os domingos indo assistir Bang Bang no cinema. Exatamente. E aqui vai entrar a trilogia do dólar, né? O Clint Eastwood, né? Com o Sérgio Leone. Eu acho que o Sérgio Leone marcou muito a minha carreira, né? Não marcou só a vida do Quentin Tarantino, a minha também. o Tarantino, que é bastante fã do faroeste, do Sérgio Leone, né? Aliás, inclusive, né, o Sérgio Leone, com a trilha sonora do Ennio Morricone, né? Quem é que da minha geração não curtiu a trilha sonora? O Tarantino é bastante fã. Enfim, mas ali o cinema propriamente dito do início dos anos 70 que eu curtia mesmo era isso aí. É o filme de terror, certo?
os espaguete italianos ali, com Clint Eastwood e Clint dirigidos Eastwood. dirigidos por Sergio Leone, né, que foi uma dupla impecável aí, certo? E que para mim marcou muito os anos 70. Claro que na metade dos anos 70, aí sim, aí eu vou descobrir ali o Super-Homem do Christopher Reeves, né? Certo? Uhum. E aí, enfim, mas para mim o cinema os anos 70, para mim é isso aí, né? É os filmes de terror da Hammer e o Bang Bang lá, o faroeste italiano ou o espaguete, como depois se vê chamar aqui no Brasil, né? Mas para nós era o Bang Bang italiana, né? Isso. Que era Bang Bang. que era um faroeste interessante, né, Anderson? Para lembrar que eu migrei de um tipo de faroeste, que era o faroeste de John Wayne, do Buck Jones, do Roy Rogers, do The Lone Ranger, então, que é um faroeste americano, né, que tinha todo um modelo, né, enfim, para depois migrar para o faroeste italiano. Isso para mim foi uma coisa marcante, os dois tipos de faroeste, né? E claro que o Juliano Gema, quem está falando aqui, né, o dólar furado, viu, Silvio? Muito bem lembrado. O Juliano Gema foi um grande ícone. Aliás, o Silvio Ribeiro, não sei se tu sabe, né? A primeira e única versão do Tex no cinema foi quem protagonizou o Tex foi o Juliano Gema. Uhum. É o ator que fez o Tex no cinema. Sim, o Juliano Gema, claro. Cara, para nós foi o auge, assim, do faroeste, né? E o Silvio está falando porque a gente é quase da mesma geração. Nós somos quase contemporâneos. Que bom ter a participação do grande amigo, artista, desenhista, mestre, né? O Silvio Ribeiro é o mestre da ilustração aqui no sul do Brasil. Que bom te ter aqui, Silvio, hein? E curtindo a live de dois loucos aqui. Bom, eu confesso que o Christopher Reeve, não, o Lee, no caso que era o Drácula, eu só tive contato com ele mesmo quando criança, com 3 filmes que eu vi ele. Foi não na ordem assim, mais ou menos, eu tive contato com ele no Capitão América 2, que era um telefilme, que ele era um ditador lá, que passava no SBT, né? Sábados, à tarde, sabe? E o outro foi o Olho por Olho, que era um filme policial com o Chuck Norris, sem bigodão, lá de 81, né? Passava na sessão das 10. Sim. E além disso, ele foi inimigo do 007 lá no O Homem da Pistola de Ouro. Isso. Ô Anderson, já que tu falou aqui em televisão, né? Outra coisa que marcou muito a minha geração aqui foram as séries de TV, né? Tá? Começando lá, até eu escrevi, né? Há 2 semanas atrás sobre o Rin Tin Tin, né? Sobre a morte do Cabo Rust, né? Isso aí marcou muito. Mas principalmente ali nos anos 70, Anderson, tu vai ter o Beto chegando. O Garagem 80 aí, grande ícone da cultura de Alvorada aqui, parabéns. Vocalista da Hits Cover. É um baita roqueiro, né? Um vocalista da Hits Cover, né? Fã do rock gaúcho, tem uma casa bacana aqui, que é o Garagem 80. Legal, o Beto chegando aí na live, né? O Beto, a gente troca, enfim. Mas, Anderson, sobre séries dos anos 70, né? O Silvio fala do Durango Kid, sim, o Durango Kid, claro. O Durango Kid, ele é um remanescente dos anos 50, mas que marcou, né? Marcou muita gente aí. E é legal aqui, o Silvio Ribeiro. Eu fiz uma crônica um tempo atrás aí, né? Que é a questão da máscara do Durango Kid, né? Quem diria que hoje a gente estaria todo mundo Durango Kid aqui, usando máscara, né? Todos nós somos Durango Kid hoje. Todo mundo usando máscara, né? O Durango Kid era o precursor da máscara no nariz, né? Sempre lembrando, máscara acima do nariz, nunca abaixo do nariz. Nem uns que outros por aí, né? Mas, enfim, a série dos anos 70
Depois teve um período ali, Anderson, né? No canal 10 da Bandeirantes, né? Que aqui era a difusora. Tinha duas séries que eram bem bacanas, assim, que era o Faroeste, né? Que eram 5 dias por semana, e cada dia da semana tinha 8 da noite, me lembro, né? O horário clássico da TV no Brasil, tinha o Faroeste, né? Sessão Faroeste, eu acho que era o nome, né? Sessão Faroeste, que trazia para nós Bonanza, Chaparral, James West, Green Valley, certo? E eu sei que eram 5, né? 5 séries de TV que marcaram muito a minha infância aí também nesse período. Além disso, né, Anderson, outra série que marcou bastante a minha geração ali foram os detetives, né? Tinha vários detetives, como o Columbo, o Kojak, certo? Eu acho a Dick Anderson, acho que é o nome dela, era uma policial, certo? Arquivo Confidencial, acho que era o nome. Então, os detetives também foi uma série que marcou bastante na TV Bandeirantes, na época, que era a TV, eu acho que é difusora aqui, né? Bandeirantes trazia essas séries de TV. O Silvio está falando que é Laredo e Laramie também, exatamente, certo? Laredo também fazia parte daqueles seriados ali dos anos 70, né? Que cada dia trazia um faroeste, né? Enfim, o Laredo, James West, Chaparral, enfim, eu acho que seria esses aí, eram 5, Daniel né? Boone? Eram 5 dias da semana. Daniel Boone? O Daniel Boone era antes. O Daniel Boone só dava à tarde, tá? Isso é bacana. O Daniel Boone era à tarde, né? Que eu lembro de alguns, eu só me lembro do Daniel Boone à tarde, exatamente. Na Pedro das Guaíba. É isso aí. Mas quando eu assistia, sempre era à tarde. E a sessão Faroeste, né, na verdade, a sessão Bang Bang, eu acho que era o nome. Tá? Sessão Bang Bang. Um dia por semana trazia um seriado diferente. E logo em seguida, isso aí, que aí eu não me lembro se era na Band, eu acho que era na Band, sim. Que aí era os detetives, né? Que aí eram outros seriados que um deles era o Beretta, o Bareta, aliás. Bareta, né? Isso. O Columbo, Kojak, e claro, e mais tarde, isso era cedo da noite. E nas altas horas, que era 22 horas, que para minha geração, 22 horas era o mais tarde possível, né? E quase que os pais não deixavam a gente assistir lá, que era o Havaí 5.0 e outros, né? Missão Impossível, tá? Que passava aqui no Brasil às 22 horas, era um pouquinho mais tarde. De todas essas eu me lembro mais das que passaram também as tintas do Guaíba. Eu lembro do James West, também depois desses policiais eu lembro do Havaí 5.0, que foi reprisado. Sim. E depois também passava, TV2 passava um monte de coisa, passava até os Três Patetas. Sim. Não, claro. Outro ícone aí, o Anderson, dos anos 70 aí, né? Foi o Homem Biônico, né? O Homem de 6 milhões de dólares. O Steve Austin lá. Exato. O Steve Austin com o E-Majors, né? Exato. E aqui eu vou só... Exato, o Homem de 6 milhões de dólares, né? Com o coronel Steve Austin, né? Que pulava e tinha uma perna biônica, enxergava longe. Todo mundo queria ser, os meninos da minha geração queriam ser que nem o Homem de 6 milhões de dólares, a pular distâncias enormes. Só que era mais fácil era mais fácil ser de 1 milhão, de 6 milhões de dívidas. Dívidas, né? Exatamente. E Anderson, e é bacana que nessa época do seriado do Cyborg, né? O Homem de 6 milhões de dólares, né? E aí tinha um calçado na TV, o Quixote, né? O Quixote logo começou a ser produzido. E aí tinha um comercial na TV que mostrava o menino lá em câmera lenta pulando lá com o Quixote a alturas enormes, né? E nós queríamos, né,
comprar o Quixote para ser que nem o Homem Biônico. Tá bacana que e interessante, Anderson, que não sei se tu sabes que depois o Homem Biônico foi para os quadrinhos da Block Editores. Tá? Eu vi depois. Certo? Uhum. É isso, ele foi para a Block Editores, eu tenho até a edição número 1, e eu fiquei. E tu sabe quem é que escreveu ou roteirizou alguma das histórias do Homem de 6 milhões de dólares? O Rubens Francisco Luquete. O Luquete exatamente escreveu roteiros do Homem de 6 milhões de dólares, né, o Ciborgue. O Daniel falando do Quixote, né, ô Daniel? Sim, o Quixote foi nosso calçado. O Quixote nos transformava em homens biônicos, pulando alturas, né, inimagináveis. Eu tinha Quixote, tinha Conga também. A Conga é antes, viu, Anderson? É pré-Quixote. Bamba. Vejamos aqui. Perguntas, Anderson? É que você não estava falhando, tinha falhado aqui a voz. O Daniel sabe que sim, que era o Nike da época, sim, era o que nós tínhamos, né, o Daniel Soares. O Silvio fala aqui do Big Valley, né? Hoje temos aqui só a turma a turma nostálgica. Que bom ver aqui meus amigos Daniel Soares e o Silvio Ribeiro me ajudando, me assessorando aqui, né, Anderson? Né? Deixa eu ver aqui. Eu tô controlando aqui o tempo para ver como é que fica, porque eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, porque o tempo tá quase somando 50 minutos. Eu preciso até as 22, tá, Anderson? Então... Tá, qual é a parte 2, Anderson? Pode falar aí. Podemos avançar, não te preocupa. Podemos avançar no horário. Deixa eu ver. Que eu não tenho certeza se no meu perfil aqui eu posso ultrapassar 1 hora. Vamos indo. O Daniel Soares pergunta se eu conhecia a Historieta. A Historieta era o fanzine do Oscar Kerr, né? Quero. Isso, Anderson? Assim, ó. Isso, cheguei a ler uma porção de Historieta. Certamente o Silvio Ribeiro deve até ter conhecido o Oscar Kerr, né? Que é o nosso o patrono dos fanzines aqui no Rio Grande do Sul, diria assim, né? E claro, Daniel Soares, me falta um exemplar só da Historieta para me completar aqui, né? Eu ando atrás desse exemplar, que eu acho que é o 9, né? Certo? Mas Historieta é um fanzine aqui, né? Dos anos 80, final, 70, 80, do saudoso Oscar Kerr, que foi um fanzineiro aqui de Porto Alegre, né? Um dos precursores aqui dos fanzines porto-alegrenses, e que desenhava para a editora Abril, viu, Anderson? Oscar Kerr desenhava na Abril. E ele nunca avançou muito na carreira porque ele não queria viajar de avião, né? Bom, aí o próximo tópico que seria como foi que te interessou os fanzines? Foi através da Historieta ou posterior ou anterior a isso? Bom, claro, eu vou te contar que eu cheguei a Historieta eu acho que foi uma escola para todos nós, né, Anderson? Para mim também, né? Eu tive acesso a muito fanzine, mas eu te confesso que para mim os primeiros fanzines que eu tive, assim, contato mesmo, no encontro ele me presenteou com alguns o Silvio Ribeiro fala, né, que o Oscar Kerr presenteou o Silvio, claro, o Silvio deve ter conhecido ele, né? Eu confesso que eu não consegui conhecer pessoalmente, viu, o Silvio Ribeiro, mas o que me chamou a atenção nos fanzines, Anderson, foi uma outra vibe, que aí foi nos anos 80, né, que foi a vibe do rock and roll, né? Eu acho que foi o rock que me levou os fanzines, né?
foi muito porque eu ia essas casas de show ali dos anos 80 com rock oitentista, e aí tinha os punks, né? E eu acho que o fanzine mais me foi apresentado com os punks, né? Eu vou te ser bem sincero, né? Foi com a pegada dos punks mesmo, certo? E sim, o Silvio fala aqui que ele era escritor, né? Enfim, mas ele trabalhou na Editora Abril, isso eu sei, ele teve uma passagem pela Editora Abril, né? Eu tenho certeza disso, né? A Mônica entrou, a Sofia, né? A Mônica Sofia. Enfim, mas aí os fanzines, né, Anderson, chegou na minha vida foi através do movimento punk dos anos 80, né? Que as casas que eu frequentava, como na José do Patrocínio tinha a Garagem Hermética e outras casas, o próprio Ocidente, né? Que é ali que eu tive contato com os fanzines na Oswaldo Aranha, naquelas casas por ali, na José do Patrocínio, certo? Na Terreira da Tribo, né? A Terreira da Tribo era um reduto que tinha os punks também, né? Foi por ali que eu tive contato com os fanzines, né? Mas contato, né? Meu primeiro contato, que eu já fiz a pergunta, mas a minha inserção na produção de fanzines foi bem mais tarde, né? Eu nunca tive coragem de produzir um fanzine, né? Quem me encorajou, né, foi um colega aqui nosso, conterrâneo aqui da cidade de Alvorada, né? Que é o nosso, eu diria assim, incentivador, né? E também fanzineiro, que é o Denilson Reis, sabe disso, né? Foi ele que disse, tá, e quando é que tu vai fazer o teu fanzine, Paulo? E aí foi que ele me botou na parede e eu tive que produzir o fanzine, né? Claro que eu elaborei, mas... E aí nasceu o Mundo Gibi, o número 1, esse aí, tá? Lá em 2016, né? Foi onde eu tomei coragem de me autopublicar e vi que era possível, né? Transportar toda essa paixão dos quadrinhos, né? Para o mundo dos fanzines. Foi a partir daí, né? E nesse fanzine que o Anderson acabou de mostrar, certo? Aí depois de entrar no mesmo ano tem o Fantasma, capa do Silvio Ribeiro, que está nos assistindo aí agora, tá? Agradeço muito, é uma capa bastante disputada, viu, Silvio? O pessoal gosta muito dessa capa aí, mas as melhores capas, né, dos fanzines Fantasma, essa é do Silvio Ribeiro, certo? Agradeço muito, né, o Silvio ter encarado esse desafio aí de desenhar um fantasma, né, para mim, e fico muito feliz, e também outros projetos, né, já falando em fanzine, pode mostrar aí outra capa do Silvio Ribeiro, que é do Capitão 7, tem aí o Anderson, também, já que estão falando do Capitão 7 aí, no Capitão 7 tem dois colegas nossos aí, cara, mostra para nós o Capitão 7, isso, capa do Silvio Ribeiro, tá? E a quarta capa vira aí, é do nosso amigo Daniel, isso, desenhos do Shimamoto, a arte do Shimamoto e as cores do Daniel Soares, que está nos assistindo agora nessa live, tá? Então eu comecei a partir do Fantasma, né? O Fantasma, que era um personagem que eu gostava muito, né? Eu resolvi fazer então um tributo, porque em 2016, Anderson, o Fantasma fazia 80 anos. Isso. E eu vou te dizer aqui, foi a única publicação, porque a Mitos não estava publicando Fantasma mais, tá? O Fantasma não estava sendo publicado no Brasil esse ano, não tinha nenhuma editora que publicasse Fantasma. E a única publicação, que vai marcar aqui, publicação mesmo do Fantasma no Brasil, nesse ano de 2016, foi esse fanzine do Fantasma. Eu acho que eu não sei se foi a partir daí que a Mitos tomou coragem e começou a republicar o Fantasma no Brasil, tá? Mas se for pegar, assim, a primeira publicação, a única de 2016, quando justamente o ano que o personagem fazia 80 anos, né, aniversário, uma data marcante. E aí eu resolvi prestar um tributo aí a esse personagem, que para mim foi muito caro na minha infância, né? Então eu acho que os fanzines, para mim, na vida chegaram assim, né? E é claro, né, Anderson, aqui é bom lembrar que eu acabei depois levando o fanzine para a sala de aula, né, como professor, né? Como ferramenta pedagógica, como instrumento pedagógico na sala de aula. Fazer os alunos produzirem os seus fanzines também, né? Assim como o amigo Denilson Reis, né?
que foi o nosso grande arquiteto aqui dos fanzines aqui na cidade de Alvorada. E o Vigilante Rodoviário, certo? Também tem uma contribuição do Silvio Ribeiro, vira aí na quarta capa, Anderson, né? Tem uma contribuição do nosso amigo Silvio Ribeiro, e exatamente. O Silvio até hoje, ele quer me matar, né? Porque ele teve que desenhar uma Harley Davidson, né? Ele disse que foi muito difícil desenhar para ele, desenhar uma Harley Davidson, né? Ele disse que eu botei numa sinuca de bico. Imagina desenhar uma Harley Davidson do Vigilante, que foi um fanzine premiado lá em 2019 como o melhor fanzine do Brasil. Ah, fico honrado com a gama de colaboradores, né, desses fanzines aí, né? Inclusive, né, vários, o Anderson, falando em Capitão 7, né, o Anderson foi o cara que fez o tratamento das imagens, das histórias antigas do Capitão 7, tá? Te agradeço muito pela nossa parceria. Agora vamos ter outra parceria, né? Agora não conta pra ninguém, tá? Segredo. Sem falar que eu sou colunista do Mundo Gibi, né? Que eu transferi o Crônicas Fanzinísticas pra lá. Isto. O Anderson é nosso cronista aí também, das Crônicas Fanzinísticas. Aliás, né, como diz o Denilson Reis, fanzine a gente não faz sozinho, né? É uma gama de colaboradores. Eu sou instrumento de levar esses artistas aqui e fico honrado. Daniel Soares, Silvio Ribeiro, Anderson, né? Silvio Ribeiro, aliás, o Anderson Ferreira e outros mais que, se eu for nomear aqui o número de artistas que já participaram, eu fico honrado. Grande Ju Shimamoto, né? Inclusive a gente quer reeditar alguma coisa dele esse ano. Também desenhou o Vigilante Rodoviário, né? Desenhou o Fantasma também para mim. Tá? E, enfim, uma gama de artistas aqui, mas eu fico honrado com esses dois que estão assistindo a gente hoje, que é o Silvio Ribeiro e o Daniel Soares. Honrado com a presença de vocês aqui hoje, viu? Os guris aqui do Sul. Bom, então, só para fechar, o que tu tem assistido e lido ultimamente? Bom, o que eu assisti, Anderson, que eu gostei muito, sim, em termos de série, foi o WandaVision, né? Que tu não assistiu, gostei, tá? Uma pegada diferente, uma homenagem à televisão. Achei bacana aquela pegada deles ali. E também, eu assisti, né, muito por indicação dos meus filhos ali em casa, foi o Falcão e o Soldado Invernal, né? Gostei. Uma pegada bem aventuresca, né? Como nos velhos tempos, né? De aventura. Eu gostei muito do Falcão e do Soldado Invernal, né? E a WandaVision também, certo? Que eu andei assistindo essas últimas séries. E do cinema, falando em cinema, eu completei essa semana, falta a metade, que é para assistir os 9 filmes do Quentin Tarantino, né? Eu vou conseguir assistir os 9 filmes, né? Assisti por último agora o Cães de Aluguel, eu revi, aliás, e estou assistindo, acho que hoje eu quero terminar, que é para acabar com a maratona Tarantino, que é a Jack Brown. Né? O Jack Brown, que é um filme também que hoje eu quero terminar de assistir, né? E cinema seria isso, assim, de heróis. Andei levando meus alunos no cinema para ver lá o Ultimate, né? Ultimate. Meus alunos foram ao cinema comigo para assistir o Ultimate, né? Enfim, mas o que eu tenho assistido mais é isso aí, completando a maratona do Quentin Tarantino, né? Vou terminar hoje com o Jack Brown. E em termos de série, quero começar a assistir agora o The Boys, né? Que meu filho recomendou bastante, né? The Boys. Para quem curte os quadrinhos aí, é uma pegada bem bacana. Mas enfim, eu gostei do Soldado Invernal e Falcão, tá? Porque tu vai inserir personagem uma pegada diferente, né? A questão do negro, né? Dos afrodescendentes assumindo o escudo do Capitão América. Eu acho que isso foi bem bacana para a pegada atualizar um pouquinho o personagem, né? Apesar de algumas divergências. Mas eu penso que o Falcão tá bem legal, o ator é bacana, eu acho que ele encarnou bem o Capitão América ali. Foi muito legal. Então acho que era isso, que conseguimos bater uma meta sem estourar o tempo, assim, sem precisar de uma segunda parte.
Que bom, Anderson, Então, tá? E não esquece de convidar esses dois que estão aí hoje, o Daniel Soares e o Silvio Ribeiro, para tuas lives aí. Né? Já pode vou tentar convidar ver eles no se ar falo aí. com Eu ele. acho que esses dois caras, esses dois têm muito a falar aí e eu estarei aqui assistindo eles. Isso aí. O Então, eu te Denilson agradeço. também, pode. Uhum. Te agradeço pela presença aqui nessa live, nessa noite não tão fria, bem dizer, né? Que pensei que ia ter temporal, ter blackout, que bom que não teve! Não teve nada. Não. Só no início que teve umas interferências, mas passou. Isso Agradeço aí. muito, Anderson, aí, né? Agradeço aqui o pessoal que está nos assistindo aí, os amigos de sempre, né? Fico honrado por ter me convidado, né, cara? E fico feliz, eu adoro falar de gibi, de quadrinhos, apesar de não ser um grande especialista aí, né? Mas eu gosto de falar, né? Da minha, principalmente, as coisas que eu leio, né? Certo? E tu falou isso sobre lendo, né? Cara, eu tô lendo muita coisa, viu? Só para fechar aqui, né? Vou aqui para os amigos, né? Que estão aí do outro lado. Eu tô lendo muito agora quadrinho argentino, né? O Osterheld, né? O Brecht, né? Certo? Uhum. E tá saindo muita coisa de quadrinho argentino no Brasil. Acho que isso aí é o que eu tô lendo bastante agora. Tô numa pegada muito argentina. Um quadrinho que eu recomendo que eu tô lendo agora, e terminei de ler, é o Casador, né? Que é um fanzine argentino dos anos 90, tá? Um Casador, sendo publicado por uma editora brasileira, né? Que é a TAI, editora aqui de Taquara. Viu, Anderson? Tá? Isso. Casador. Que vai sair o número 2 agora em seguida, né? Que é um quadrinho argentino que quase ninguém dava bola, que fez muito sucesso na Argentina. Que vendeu mais que Marvel e DC na Argentina, o Casador. É. Certo? Se perguntou o que eu estava lendo, né? É o quadrinho argentino. Certo? Sim. Tem saído muita coisa boa pelas editoras, como a Figura, né? Enfim, outras editoras aí, a TAI, editora, que é daqui de Taquara, Rio Grande do Sul, né? Isso aí. É isso aí, Anderson. Obrigado pelo convite aqui. Abraço a todos os telespectadores aí, bonito, né? Relembrando que quem perdeu a live vai poder, sem interação, só comentar lá no canal ANDF Studio. E aqui no IGTV também, no Insta. Ok. Tá certo? Obrigado, Anderson. Uma boa noite a todos. Boa noite e abraço na família também. Se cuida. Tá. Tu também. Todos aí. Abraço. Isso aí. Até mais.